Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Boa tarde, Jean, boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos. Nesta terça-feira, dia 15 de setembro do ano de 2020. Uma data muito simbólica, muito importante. Então, em virtude disso, o tema do nosso programa de hoje vai ser sobre o grande iniciado brasileiro. Vamos falar um pouco desse grande iniciado brasileiro que é o professor Henrique José de Souza, e vamos falar um pouco do seu legado e da própria eubiose, né? Nós falamos aqui no programa, no Semente Abstrata, falamos muito sobre eubiose, da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade da qual tanto Ademir como eu fazemos parte já há vários anos, somos instrutores da eubiose. E nós temos percebido que ultimamente tem aumentado o interesse das pessoas, né? Tanto pela escola em si, pela Sociedade Brasileira de Eubiose, como também sobre a história, sobre o que significa a eubiose, quem foram seus fundadores, enfim. Então, é muito oportuno falar disso hoje, porque justamente hoje é o aniversário do professor Henrique José de Souza, que é o fundador da hoje Sociedade Brasileira de Eubiose. Pessoal, o professor Henrique José de Souza nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 15 de setembro de 1883, há exatos 137 anos, né? O que é oportuno também é significativo, já que são 137 anos, né? O número 137, o cabalístico número 137, que nós sempre falamos muito aqui, né? Do grande significado do número 137. Então, são 137 anos que nos separam, né, mas ao mesmo tempo nos unem ao nascimento, à data de nascimento do próprio professor Henrique José de Souza. Henrique José de Souza nasceu no seio de uma das mais tradicionais famílias de Salvador. Ele teve uma vida interessantíssima, enfim, não cabe falar aqui, inclusive nesses poucos minutos, mas o mais importante mesmo é falar um pouquinho mais sobre o legado, né, deixado por este grande ser, né, por este grande homem que foi Henrique José de Souza. Henrique José de Souza, quando ele tinha 16 anos de idade, ele saiu de Salvador, né, ainda muito jovem, menino ainda, e passou por Portugal, depois passou pelo Egito e chegou à Índia, onde ele começou o seu processo de iniciação e também, né, acerca da sua missão futura na sua terra natal, no Brasil, né? Então, Henrique José de Souza passou ali por diversas fraternidades, por diversas escolas, por diversas ordens, né, localizadas na Índia, no Tibete, e durante um ano ele ficou nesse processo. Voltou ao Brasil no ano de 1900, portanto aí com 17 anos de idade, ingressou na Faculdade de Medicina em Salvador e acabou não se formando por questões familiares, né, para gerir os negócios da família. E em Salvador ainda ele fundou pequenos núcleos teosóficos de estudos, pequenas escolas e núcleos teosóficos de estudos. Depois ele se transferiu com a família para o Rio de Janeiro. E em 1924, no dia 10 de agosto de 1924, foi ele e sua esposa, né? Depois sua esposa, a dona Helena Jefferson de Souza, sua esposa e companheira de missão. Foi então fundada a Sociedade Dharana, na cidade de Niterói, em 1924.
Em 1928 o professor adotou o nome da sociedade como Sociedade Teosófica Brasileira, mesmo em homenagem à própria Helena Petrovna Blavatsky, que havia fundado a Sociedade Teosófica anteriormente em 1875 em Nova York. Depois, em 1882, a Sociedade Teosófica foi transferida para Adyar, né, para Madras, na Índia, onde se encontra até hoje, onde é a sede até hoje. E então, em 1928, foi adotado pelo professor Henrique o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. Depois, a sede da sociedade passou a ser na cidade do Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil. Em 1944, a sede da sociedade foi transferida para a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. E 5 anos depois foi inaugurado o Templo de Maitreya, o Templo de Maitreya ali em São Lourenço, onde existe até hoje. Um orgulho para todos nós eubiotas e para todos nós que amamos São Lourenço, que amamos Minas e que amamos o Brasil. Essa maravilhosa obra, né? Esse símbolo dessa obra tão incrível que o professor Henrique teve a missão de fixar as bases aqui no Brasil, né, na América do Sul, com foco aqui no Brasil, que foi justamente a fixação do movimento teosófico nas terras brasileiras, né, aqui em Terra Brasilis. Enquanto a Helena Petrovna Blavatsky teve sua missão relacionada à América do Norte, tanto que a Sociedade Teosófica foi fundada na cidade de Nova York, o professor Henrique José de Souza e sua esposa, a dona Helena Jefferson de Souza, tiveram esse papel aqui na América do Sul, com sede especificamente no Brasil. Então, o trabalho, no primeiro momento, foi realmente de criar essas bases da formação, de fixação, de criar raízes do movimento teosófico no Brasil, e depois também de trazer, né, as revelações do novo ciclo, chamamos de novo ciclo, da era de Aquários, e também do próprio advento do avatara do ciclo de Aquários, que é Maitreya Buda, conhecido como Maitreya Buda, né? O Kalki Avatara, referido ali nas tradições do próprio Oriente. O professor deixou uma extensa obra literária. Eu trouxe aqui 2 de suas obras. Uma delas é O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que é um grande livro, tá? O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Existe um outro publicado também, Os Mistérios do Sexo, um livro interessantíssimo. Existe esse livro também, que é excelente, recomendo muito a leitura, Ocultismo e Teosofia, Revelações à Luz da Eubiose, que o professor Henrique escreveu sob o pseudônimo de Laurentus. Então vocês podem encontrar aí com o autor, não como Henrique José de Souza, mas como Laurentus, mas é um pseudônimo adotado pelo professor nesta obra. O professor deixou, pessoal, páginas e mais páginas, milhares de páginas de chamadas revelações, né? Revelações do novo ciclo. Então, desse novo ciclo que começa, né? Nós estamos no começo da era de Aquários. É o fim de um ciclo, que é até falado pelo professor, de um ciclo apodrecido e gasto, que nós ainda vivemos, que nós ainda sentimos os efeitos, né? É também chamado, conhecido esses fins de ciclo, esses ciclos complicados, né? Esses ciclos em que as sombras predominam, são chamados de Kali Yuga também, né? Na doutrina teosófica, Kali Yuga, a Idade de Ferro. Então nós estamos no fim de uma pequena... Existem grandes yugas, né? Grandes idades e idades um pouco menores, né? Tanto como Kali Yuga, como Idade de Ferro, como a Satya Yuga, a Idade de Ouro.
Então, as revelações da doutrina, né, deixada pelo professor Henrique José de Souza dizem respeito a esse novo ciclo, a essa Satya Yuga, a essa idade de ouro, ao advento de Maitreya, ao advento desse novo estado de consciência que já se encontra presente, que já não se encontra nem mais lá, não se pode falar que ele é latente, mas ele é patente, presente. Está aqui. Basta que nós, né, despertemos e nos comecemos, vamos dizer assim, né, o nosso processo de despertar e nos conectemos a esse grande estado de consciência que nós podemos, e por que não devemos chamar de eubiose, né? Eubiose, pessoal, é um neologismo. Eubiose é um neologismo cujo significado etimológico da própria palavra, a palavra que tem suas raízes na própria língua grega, né? Vamos dizer assim, que é a ação por uma vida focada no bem, no bom e no belo. Tá? A raiz da língua grega, existe relação com a noção, com a ideia de bem, de bom, de belo. Bio, vida, né? Iose, ação. Então dá a ideia de ação mesmo, ação por uma vida focada no bem, no bom e no belo. Na ética, na justiça, na moral, né? Na consciência, na busca da emancipação do gênero humano, da emancipação de cada um de nós individualmente, de cada um de nós como seres humanos e do próprio gênero humano como uma coletividade, mas através do quê? Da consciência. É até muito oportuno que o professor faz uma citação, deixa eu ver se eu encontro aqui, justamente aqui no Verdadeiro Caminho da Iniciação. No prefácio ele cita um autor, Montagut, e ele diz o seguinte, né? Se os homens não adquirirem convicções morais muito mais completas e profundas, todas as tentativas de reforma política ou social, além de ilusórias, concorrerão para aumentar a desordem. Então é isso, é uma revolução interior, a busca de uma revolução interior, de uma transformação interior. O professor também nos ensinou que esse processo de transformação, de transmutação, essa verdadeira alquimia, né? A transmutação do chumbo da Kali Yuga no ouro da Satya Yuga, é a transmutação, a transformação da vida energia em vida consciência. Nós podemos imaginar assim a vida energia como algo não trabalhado, né? Como algo assim que existe a energia bruta, né? A pedra bruta, que necessita o quê? Necessita ser trabalhada, necessita ser lapidada, né? Necessita ser burilada, aperfeiçoada, né? A transformação do chumbo em ouro, da pedra bruta na pedra filosofal. Mas voltando ao próprio termo eubiose, pessoal, eubiose é isso, eubiose é esse novo estado de consciência. É algo que já existe, como eu falei, patente, né? Já é palpável, mas ao mesmo tempo é algo a ser construído por todos nós. Cada um de nós individualmente e coletivamente também, aí como esse processo de emancipação do próprio gênero humano, A eubiose também, o legado do professor Henrique José de Souza, seus ensinamentos, suas revelações dizem respeito a um novo ciclo evolucional e civilizacional. Então envolve evolução e envolve também civilização. É um novo momento de civilização e o foco é no Brasil. O foco irradiador deste novo estado de consciência é na nossa querida terra Brasilis, na terra da brasa, a terra do fogo sagrado, a terra de Agni, o fogo sagrado, o fogo purificador que emana desde o Brasil, especificamente, né, tendo como centro ali a própria cidade de São Lourenço, a cidade Gina, a cidade sagrada de São Lourenço, em Minas Gerais.
Mas, citando o professor, na sua obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação, o professor diz que a eubiose é a ciência do bem, do bom e do belo. Ou então, eubiose é a ciência da integração do homem com o todo, como fator equilibrante. Então, é essa integração do ser humano individualmente com o todo. E trazendo essa ideia também de que não existe essa separatividade que nós costumamos imaginar, né? Que nós estamos separados uns dos outros como seres humanos e que nós estamos separados do planeta Terra, que nós estamos separados da natureza. Tá? Agora até essa pandemia aí, trazendo um pouco né? Uma oportunidade de nós abrirmos mais os olhos e nos preocuparmos mais, não só, né, com nós mesmos, mas principalmente com cuidar da nossa mãe, né, da nossa mãe Terra, cuidar do nosso planeta, cuidar da natureza. Como que nós podemos conviver ainda com rios e aceitar rios poluídos, né, poluição, comermos, né, nos alimentarmos de alimentos envenenados. Pessoal, isso é tudo, são questões que não cabem mais, não existe mais espaço para isso, né? Ou o mundo vai mudar, vai ter que mudar, entendeu? Ou senão nós vamos perecer. E como diz aquela passagem bíblica, não ficará pedra sobre pedra. E não é isso que nós desejamos e esperamos, né? É isso. As chaves para a resolução, né, as chaves para a evolução, as chaves para a conexão a esse novo momento evolutivo estão aí, estão abertas, estão à nossa disposição. Tá? Depois o professor segue falando ainda sobre eubiose, dizendo que a eubiose é a ciência da vida e, como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as mesmas se derivam. É oportuno até trazer um pouquinho aqui, pessoal, dos próprios, de como a doutrina eubiótica, né, transmitida na nossa escola. Então ele fala aqui tanto das leis da natureza, das leis universais, né? As primeiras, vamos dizer, essas primeiras aulas do curso do peregrino, né, concurso preparatório para os graus iniciáticos da Sociedade Brasileira de Eubiose, falam exatamente, né, são a introdução a essas leis, que são as próprias leis herméticas e as próprias leis chamadas leis universais, que é a lei da evolução, a lei do karma, né, o próprio karma é a reencarnação. E, por que não, também, né, as 7 leis de Hermes, as 7 leis herméticas. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas agora, mas a gente não custa nada fazer uma tentativa, né? É a lei do mentalismo, né, o todo é mental, a lei da correspondência, a lei da causa e efeito, a lei da vibração, a lei do gênero, e agora ficaram faltando 2. Mas, enfim, serve até de ensejo para vocês buscarem aí na internet. A lei da polaridade e a lei da causa e efeito. Acho que agora fechou. Né? Se ficou faltando alguma, vocês dão uma olhadinha aí. Né? E recomendo, nós sempre recomendamos aqui a leitura do Caibalion, né? Então, novamente, eu faço a recomendação dessa leitura. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui a minha homenagem aos 137 anos, tá? Desse grande iniciado, ainda pouco conhecido da maioria dos brasileiros, né? Mas que eu tenho certeza que vai se tornar cada vez mais conhecido na medida que as pessoas passem cada vez mais a conhecer o legado, né, de Henrique José de Souza e de sua esposa, a dona Helena Jefferson de Souza,
o legado dessa doutrina, mas que na verdade não se restringe exatamente a uma doutrina, né? É algo bem maior, é algo que envolve um novo ciclo evolucional, um novo estado de consciência, né? Um novo momento civilizacional. É o começo, é um recomeço de um processo. Tá bom, pessoal? Deixo aqui, portanto, as minhas homenagens. Agradeço a vocês novamente pelo carinho, pela audiência. Estamos sempre atentos aí e sempre buscando manter e fortalecer essa conexão com vocês todos. Tá bom? Beijo, um abraço a todos e uma ótima semana para todos nós.